Lá no texto de João, Evangelho segundo João, capítulo 14. João 14. Quando a Edilene veio mandar mensagem, falou: o senhor não toca umas músicas? Eu falei: toco sim, sem problema nenhum. Falou: mas escolhe você as músicas, que aí eu prefiro, que aí você já está acostumada com quem vai, quem conhece, e as músicas já são acostumadas a tocar lá, né? Aí eu prefiro do que eu escolher, às vezes o pessoal não conhece alguma música ou outra, né? Aí ela me mandou as músicas. Eu acho que ela tem um tema e ela está pensando em algum tema, né? Tem alguma coisa me diz que o tema da paz está envolvido, né? Então eu falei: vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre paz. Então, quero conversar um pouquinho com vocês nesse texto bastante conhecido, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27 e o 28. João 14, o 27 e o 28. Vou mudar aqui. Diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém? Feche sua Bíblia, não. Quero ler com você mais uma vez esses dois versículos e eu vou pedir a sua ajuda agora. Eu vou ficar no microfone só para o pessoal que está em casa conseguir ouvir também, mas vamos ler bem forte. Leia comigo esses dois versículos aí, uma voz bem forte, audível. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vi que eu engatei a quinta marcha ali, né? Aí foi difícil acompanhar, perdão. Mas esse texto bastante conhecido nos nossos das nossas mentes e dos nossos corações, e que por tanto tempo tem uma mensagem tão presente ainda para os dias de hoje, né? Quer ver? Quem de nós aqui que nunca soltou aquela frase assim: eu não tenho um minuto de paz? Se você é mãe, eu tenho certeza que em algum momento você chegou a falar dentro da sua casa: eu não tenho um minuto de paz nessa casa. Tem que lavar a roupa, aí sai da roupa, vai para a pia, vai da pia, vai arrumar outra coisa, aí chega a criança, ou o marido, né, porque diz a Elô que é o marido, chega lá e deixa o tênis na sala. Eu não tenho um minuto de paz nessa casa. Ou não sei se você costuma mexer muito no celular, aí no Facebook. Talvez você já percebeu que existe uma brincadeira aí no Facebook, alguns comentários, que essa frase ela permeia a rede social. É algo, por exemplo, assim: o crente não tem um minuto de paz. O advogado não tem um minuto de paz. Tem essas brincadeiras aí, mas a verdade é que a paz é um sonho de consumo da humanidade. A paz é uma busca incessante pela humanidade. Eu tenho certeza que você nunca encontrou uma pessoa que dissesse para você: eu estou buscando ter uma vida sem paz. Eu mudei de mente agora, eu estou procurando ter uma vida caótica. Quanto mais problema, melhor. Já encontrou alguém que te disse isso? A Edilene: eu quero quebrar o caderno. Eu falo: não, eu não quero mais ter paz, eu vou jogar tudo pro alto. Alguém já encontrou alguém que tenha te falado isso? Porque na verdade, a humanidade ela está em busca da paz.
A paz é um sonho de consumo. Sabe aquele carro do ano que você fica imaginando? É esse sonho de consumo que nós temos. É um sonho da humanidade. É próprio nosso sonharmos com a paz. O mundo está em busca da paz. Nosso maior desejo é encontrar paz na vida. Você nunca encontrou alguém que falasse: eu quero viver diante do caos. Mas você já encontrou alguém que disse: eu quero ter paz na vida. Eu estou procurando um pouquinho de paz. Então, esse é o desejo, essa ânsia nossa de encontrar paz na vida. Por exemplo, qual é o objetivo de alguém que já viveu já experimentou tudo que a vida poderia lhe oferecer? Você senta lá com um senhor, uma senhora, e você escuta as histórias dessa pessoa, e ela: nossa, eu já vivi muito, já fiz tudo que a vida podia me oferecer. E agora, o que eu quero? Descansar em paz. Quero viver em paz. Por que eu quero ter aposentadoria? Porque eu quero descansar em paz. É um desejo do ser humano, é uma busca incessante que nós temos, encontrar paz na nossa vida. Se a humanidade está à procura da paz, quer dizer então que ela não pode ser encontrada em qualquer lugar. Vocês concordam comigo? Se há algo que está sendo tão procurado assim, as pessoas vivem a vida inteira buscando paz, significa que não pode ser encontrado em qualquer lugar. Significa que vai ter gente que viveu a vida inteira achando que realizar os seus sonhos era encontrar paz na vida. E quando ele chega no final da vida, ele percebeu que aquilo lá ele não encontrou paz. Se nós estamos a vida inteira buscando paz, significa que há um lugar específico para encontrarmos a paz. Ou seja, nem sempre realizar os nossos sonhos, nem sempre ter uma vida de sucesso, significa encontrar paz, significa encontrar um lugar de descanso. Então, apesar de nós gastarmos muito tempo da nossa vida tentando encontrar paz, nós precisamos saber aonde encontrá-la. Nós precisamos saber aonde está a nossa paz. E é por isso que hoje, através desse texto que nós lemos, a pergunta que eu quero fazer para esse texto é: onde a paz se encontra? Onde está a paz? Onde nós podemos encontrar a nossa paz? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a paz vem de Cristo Jesus. O versículo 27, só a primeira parte, que é bastante conhecida, ele diz assim para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, para a gente tentar entender um pouquinho melhor o texto, é bem importante a gente entender o que estava se passando ali, o que estava acontecendo naquele momento. E quando nós olhamos, por exemplo, do capítulo 13 até o capítulo 17, ele nos narra aqui as últimas palavras de Jesus com os seus discípulos. Ou seja, vamos entender que Jesus está caminhando para o final. Jesus está chegando no final da sua vida, no momento, como nós conhecemos bastante, da crucificação. E é nesse momento que ele diz que ele é a paz, e a paz dele, ele está dando para os discípulos. Se ele chegou a precisar falar disso, porque o coração dos discípulos estava um pouco acelerado. Se ele falou sobre isso, é porque o coração dos discípulos estava angustiado. Então ele diz: olha só, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se preocupem, não temam o que virá, o que está por vir, porque a minha paz está com vocês. Os discípulos estavam então apavorados, estavam ali desesperados com esse papo aí de que Jesus seria traído, de que ele voltaria para o Pai. Então Jesus diz essas palavras para os tranquilizá-los. Jesus está então acalmando aqui os seus discípulos. E para fazer isso, Jesus ele dá essa promessa. Ele dá a promessa de que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, eu estou indo, eu vou para com o Pai, mas eu estou deixando com vocês a minha paz. Eu estou dando, estou oferecendo para vocês a paz que é minha,
que eu produzi, ela vem de mim e eu estou passando para vocês. Então, a ideia aqui é que existe uma paz que é produzida apenas por Jesus. Uma paz que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Jesus promete dar essa paz, a paz que habita nele, que é produzida por ele, para os seus discípulos. E os discípulos estavam então prestes a conhecer o que talvez seja o maior sofrimento da humanidade, a dor do luto. Como é difícil nós convivermos com a dor do luto. E os discípulos estavam prestes a passar por isso. Jesus iria morrer. E depois nós vemos que quando Jesus morre ali na cruz, os discípulos ficam atordoados mesmo. Eles voltam para casa e vamos nos fechar aqui, porque agora a gente não sabe o que vai ser mais da nossa vida. E Jesus então dá essa promessa para eles de que ele não os abandonaria. E quando ele vai para o Pai, ele transfere a paz que é dele, a paz que só ele pode produzir para os seus discípulos. Nós precisamos entender então que diante das dores da nossa vida, o que nós precisamos é da paz que só se encontra em Jesus Cristo. Como nós falamos de Petrópolis, nós temos, e hoje estava pensando muito na situação que nós temos visto aí na Europa, na Rússia, na Ucrânia. Tem gente que quer buscar paz de que jeito? Fazendo guerra. Vou encontrar paz fazendo a guerra. O que nós precisamos entender é que a paz só se encontra em Cristo Jesus. Diante das dores da vida, nós precisamos perceber que a paz que nós precisamos é a paz que se encontra em Jesus. Talvez para muitas pessoas hoje lá na Rússia, na Ucrânia, elas estão dizendo: a gente vai conseguir paz, e essa paz se encontra através das armas. Para muitas pessoas essa paz se encontra ao eu ver o meu ente querido. Essa pode ser uma paz muito breve, muito passageira. Mas aonde nós podemos encontrar paz é a paz que vem de Jesus Cristo, que Ele produziu e Ele disse: eu deixo ela com vocês. E essa é uma promessa para nós ainda hoje. Ele concede paz a todos os que o amam, a todos os que o buscam. A promessa de Jesus garante a todos nós que existe uma paz que só se encontra nele, e é para lá, e é nele que nós precisamos correr nos momentos de apavoramento, mas também nos momentos saudáveis, nos momentos mais tranquilos. Ele é o autor da paz e é para ele que nós precisamos correr, porque a paz que Jesus tem para nos dar, ela se contrasta com o mundo, ela é diferente do mundo. A segunda parte do versículo 27, ela diz assim: não vos lá dou como o mundo a dá. Significa que o mundo pode produzir uma paz também, que é essa paz passageira. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas eu não dou a paz que o mundo pode te dar. Segundo lugar, há esse contraste com a paz de Cristo e a paz do mundo. A palavra mundo aqui no texto é a palavra bastante conhecida por todos nós, a palavra cosmos. A ideia de cosmos aqui é a ideia de um mundo afastado de Deus, um mundo que está longe de Deus. E que esse mundo ele também tenta nos dizer que ele tem algo a nos oferecer, que ele também tem uma paz a nos oferecer. Se você gosta de procurar palavras no dicionário, quando você procura lá no dicionário a palavra paz, ele vai te trazer a seguinte questão: paz é um estado de espírito. Paz é a ausência de lutas e conflitos. Paz é sossego e serenidade. Perceba aqui que essas definições que o dicionário, que a internet pode nos oferecer, são todas definições pautadas
em fatores externos. Veja só, paz é um estado de espírito. Paz é a ausência de luta. Então, se não há luta ao meu redor, há paz. Se não há conflito ao meu redor, há paz. Ou seja, não depende de um fator externo a nós. É um estado de sossego, é um estado de serenidade. Então, se paz é a ausência de lutas, quantas vezes nós não vivemos cheios de conflitos dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço, dentro da igreja, por que não? Dentro de tantos lugares, porque onde tem gente, tem conflito. Na fila do banco, tem conflito. Uma vez eu peguei um metrô e eu sentei e eu não percebi que eu estava no assento dos idosos. Mas eu já tomei uma carteirada na minha cara. Na hora que a senhorinha chegou, ela já pegou a identidade dela e já tomou na minha cara assim, falou: olha, aqui é o meu lugar. Eu falei: tá certo, me desculpe, estou saindo. Aonde tem gente tem conflito, aonde tem convivência tem atrito. Então, se a paz é um estado de espírito, se a paz é um estado de serenidade, eu sinto dizer que o mundo não pode dar. Porque aonde tem duas ou mais pessoas reunidas, o texto bíblico diz que o Espírito Santo lá está. E o texto do mundo diz que também tem briga lá. Se fosse falar numa linguagem mais jovem, tem treta lá, tem bagunça. Então, aonde nós estamos, se for pelos fatores externos, não tem como a gente controlar. Quem de nós pode dizer que vive diariamente num ambiente controlado, que não há conflitos, que não há desentendimentos de ideias, ou que jamais a sua serenidade será atingida? Não, pastor, eu criei os meus filhos para eles não tirarem a minha serenidade. Você está precisando dar um curso aqui. E eu já sou o primeiro a entrar, que a gente, quando eu tiver filho, né, Elô? A gente já entra nesse curso. Não tem como eu controlar esses fatores externos que algum dia podem me trazer paz. Então, se paz é um estado de espírito, como o mundo diz, então ela depende das circunstâncias da nossa vida. Para ter paz, eu preciso que tudo me vá bem. A paz que o mundo pode produzir, ela é externa, ela depende das coisas ao meu redor. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes é esse tipo de paz que a gente tem buscado. É a paz que eu encontro na segurança do meu trabalho. É a paz que eu encontro na segurança de poder ir e vir com um carro novo. É a paz que eu encontro na segurança de que outras pessoas estão ao meu lado. Muitas vezes nós estamos buscando a paz que a religião pode oferecer. Então, se eu cumprir todas as leis, me penalizar severamente quando eu errar, eu posso garantir a minha salvação e assim eu terei paz. Mas a religião promove paz enquanto não há erro, enquanto não há transgressão. Mas quando há transgressão, ela nos enche de pavor, ela nos enche de medo. Já conheceu o crente que morre de medo de ir para o inferno? Ué, porque ele é religioso. Ele não entendeu que a paz que ele vem é de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é quem nos garante a salvação. E às vezes nós estamos procurando essa paz na religião. Enquanto nós estamos procurando essa paz no mundo, enquanto não há doenças na nossa vida, então eu vivo em paz. Imagina se alguém que busca esse tipo de paz encontra um familiar hoje lá em Petrópolis. Não dá para imaginar, não dá para sentir, não dá para comparar. Se eu estou crescendo na vida, se as coisas estão dando certo para mim, se os meus planos estão indo bem, então eu encontro paz. Essa é a paz pautada nos fatores externos, pautada nas circunstâncias. É isso que o mundo entende como paz, um estado de espírito. Por isso,
é preciso encontrar a paz que Jesus tem para nos dar. Essa paz está no nosso interior. Em terceiro lugar, nós precisamos encontrar a paz no nosso interior. O versículo 28 diz assim: ouviste o que vos disse, vou e volto para junto de vós. A paz que Jesus nos dá, ela é interior. Ele nos deu e agora nós temos ela dentro de nós. A paz de Deus, ela nos convida a não desmoronarmos. Ih, tá errado essa palavra aqui. Desbarrancarmos, pronto. Como é que é, Camilo? Desmoronarmos. Então tá certo, eu falei certo. Falei não? Agora todo mundo já ficou prestando atenção nessa palavra e esqueceu o restante. A paz não nos deixa desbarrancar. Ficou bonito assim, gostei. Ela não nos deixa cair prostrados no chão ante a qualquer circunstância, mas a invocarmos a paz de Cristo que nos foi dada. Ela nos fortalece para o dia a dia. Para isso, Ele nos diz que nós não estamos sozinhos. Ele foi, mas Ele está conosco. O pastor Tim Keller, ele diz assim, ó: a paz de Deus não é a ausência do medo, mas a certeza da presença de Deus. A paz de Deus não é a ausência de medo, mas a certeza da presença de Deus. Porque eu me sentiria realmente muito hipócrita se eu viesse aqui agora e falasse: olha, você não pode se abalar pelas circunstâncias externas, porque você é cristão, você não pode abalar quando o seu ente querido falece. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Nós podemos sim nos entristecer, nosso coração pode vir até a ficar angustiado. Jesus chorou quando seu amigo do peito faleceu, mas aquilo não tomou conta do seu coração. A paz que havia nele era maior do que as suas dores. Nós precisamos enfrentar as nossas dores, nós precisamos vivenciar as nossas dores, melhor dizendo, mas a paz de Cristo, ela nos faz continuar vivendo. Ela não nos tira o medo, mas ela diz que diante do medo, Deus está presente, Ele está junto de nós. Ter a paz no coração, então, é uma luta constante, é uma luta diária. Mas o que eu quero mesmo é que você tenha certeza de que Deus está presente. Não é simples ter paz no coração, porque senão qualquer coisa poderia nos trazer paz. Porque senão aquelas pessoas que estão agora, nesse momento, lá no bar, tomando uma para encontrar paz, elas teriam paz no coração. Ou seja, não é simples ter paz no coração. Nós temos medos, nós temos angústia, o nosso mundo é caótico, é dolorido. Por isso nós precisamos da paz que Cristo deixou. Porque a paz que Ele deixou, ela diz que nós não estamos sozinhos. Ele está presente ao nosso lado. Para encontrar a paz, nós precisamos saber disso. Deus está presente. Então, para nós finalizarmos, qual tem sido a situação que tem tentado tirar a paz da nossa vida? Qual é a situação que tem perturbado o nosso coração? Eu queria te convidar a dizer para você mesmo que paz é uma luta diária para lembrarmos o nosso coração de que Deus está presente. Paz não é um estado de espírito que depende das circunstâncias ao nosso redor. Paz é uma luta diária para nós lembrarmos ao nosso coração de que Deus está presente, que a paz de Jesus Cristo nos foi dada. Eu preciso me lembrar que não estou sozinho, que eu não estou enfrentando nenhum mal, nenhuma circunstância sozinho, que nenhuma adversidade pode ser grande o bastante para dizer que para Deus dizer para nós: olha, eu estou indo embora porque está meio pesado, então você fica aí. Não, nenhuma adversidade é grande o suficiente para Deus nos abandonar. Ele foi com o Pai, mas Ele está junto de nós. Ele nos deixou a paz que vem dEle, não a paz que o mundo pode produzir. Então,
Ele está ao nosso lado e Ele nos dá força para usufruir dessa paz que Ele colocou no nosso interior, que Ele colocou no nosso coração. Que após essa tarde, nós ainda vamos conversar, vamos ter aqui bastante comunhão, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, nos dias da angústia, nos dias da luta, das dificuldades, nós possamos travar essa luta no nosso coração, para lembrarmos que Deus está presente e que a paz dele está ao nosso lado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, querido amado Pai, eu quero pedir, Deus, pela minha vida e pela vida de cada pessoa que está aqui e que nos assiste nesse momento, ou até mesmo que virá nos assistir, Senhor. Eu clamo que o nosso coração possa ser preenchido, Senhor, pela paz do Espírito Santo, pela paz que foi produzida em Cristo Jesus, essa paz que já está livre, que nós temos acesso a ela, Senhor. Que em Cristo Jesus nós possamos encontrar paz, ó Deus. Paz diferente, contrária ao que o mundo nos oferece. Paz, Deus, que exerce, que nos tranquiliza, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio à dor, porque é a paz que nos diz que o Senhor não nos deixa, que o Senhor está presente ao nosso lado, Deus, que o Senhor está caminhando conosco, que há mais um na fornalha, Senhor. Essa paz, Deus, que o mundo não pode compreender, coloque ela no nosso coração, impute ela no nosso coração, para que nós possamos transbordá-la, Pai. E através do Espírito Santo, outras pessoas também conheçam essa paz. Aqueles que estão ao nosso lado e que estão angustiados, que não conseguem encontrá-la, ó Deus, que têm procurado em outros lugares, têm procurado nos bares, têm procurado em tantos outros lugares, Senhor. Que a nossa luz brilhe, Pai, e a nossa paz seja pacificadora, que a nossa paz seja transmitida aonde nós estivermos, ó Deus. Assim que nós oramos, agradecemos ao Senhor e nos colocamos diante do Teu altar para servirmos ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.